Olá, alunos. No meu caso aqui já é uma boa noite, né? Não sei o horário que você está assistindo o vídeo, pode ser um bom dia, boa tarde. Então, sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula. Essa aqui é a terceira, capítulo 3, né? Seria nosso último módulo. Vai estar disponível, deixa eu acessar aqui a plataforma. Mas vai estar disponível lá no capítulo 3, tá? No nosso ambiente, no nosso aula, tá bom? Se você já assistiu os outros vídeos e já acessou, né? Então, dá para visualizar já compreende onde está o conteúdo. Então, o tema desta aula é um tema muito importante, né? E, ao mesmo tempo, um pouco complexo, que é a questão de ética. Mais especificamente, falaremos sobre ética, responsabilidade ética das empresas e também sobre a questão da utilização dessa tecnologia de informação no conceito da concepção ética, tá? Mas o que seria ética? Para você entender o que é ética, você precisa entender o que é moral, né? Porque uma coisa está associada à outra. É, vamos pegar o seguinte exemplo. Você está numa fila de um supermercado e não tem uma fila preferencial para idosos. E chega um idoso e ele entra na sua frente para ser atendido. Para algumas pessoas, essa ação dele não é aceitável, porque ela aprendeu no seu meio familiar. Isso depende muito da onde ela foi criada, da forma como foi criada e o local também, né? Onde foi criada essa pessoa. Ela pode entender que está incorreto, que todo mundo são iguais, etc. Outras pessoas vão compreender que, por ser uma pessoa mais velha, e ela aprendeu dessa maneira, essa pessoa teria o direito de ser atendida primeiro. Então, essa concepção do certo e do errado, nós chamamos de moral, né? E nós vimos que ela está relacionada à formação da pessoa, familiar. Pode ser também, você pode receber esse conjunto de filtros, de formas de viver da concepção religiosa também, né? Então, e da sociedade em si. Então, essas percepções de certo e errado que você tem, nós chamamos de concepções morais. E a ética seria você viver de acordo com essas concepções morais. Então, quando nós falamos de ética empresarial, é você viver de acordo com concepções morais que você tem, e é aquelas concepções de certo e errado que a empresa também tem. Mesma coisa no acesso a tecnologias da informação, tá bom? Então, tendo essa percepção do que é ética, o texto ele vai trazendo aqui, ele vai falando um pouco sobre a estrutura de uma empresa. Como uma empresa está estruturada? Ela tem os sistemas empresariais dão suporte. Quando eu falo sistemas empresariais, eu falo sistemas de tecnologia da informação que são utilizados nas empresas, né? Eles dão suporte, em essência, a três camadas da organização: suporte técnico, gerencial e operacional. Ele significa que os sistemas de informação que são utilizados nas empresas, uma hora ela pode dar suporte à parte gerencial da empresa. O suporte técnico seria uma camada que está entre a gerência e o operacional, né? E o operacional seria a parte que executa mesmo as ações ali na empresa, né? Se você pensar numa pirâmide, seria a base da pirâmide, né? Que seria a base maior. Bom,
Falando um pouco sobre a utilização de tecnologias, né, no contexto empresarial, nós temos o seguinte: o uso da tecnologia tem levantado questões como a violação de privacidade. Agora, se formos abrir um pouco mais o tema, para cada aspecto que abrirmos, nós teríamos que discuti-lo separadamente. Por exemplo, aqui, o uso de WhatsApp na empresa. O que é correto, como é a forma correta de comunicação, né? Eu achei interessante que aconteceu outro dia lá no nosso grupo de WhatsApp, que uma pessoa se incomodou com a informação que a outra pessoa colocou, né? Ela entendeu que aquele tipo de informação não era o tipo de informação que deveria circular naquele grupo de WhatsApp, que é o grupo de estudos, etc. É nesse sentido que a gente fala da violação da privacidade, porque a pessoa sentiu a privacidade dela, de certa maneira, né, para aquele ambiente, né, foi violada. Aí a gente tem várias ações, né, tipo, entrou o coordenador, conversou, etc. Eu tentei puxar um exemplo aqui bem prático mesmo, no contexto do nosso estudo aqui que aconteceu. Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre a forma como nos comunicamos nesses meios tecnológicos, né? Mas é importante o quê? Ah, vou ler aqui. Dessa forma, a ética é utilizada para determinar os valores que estabelecem as fronteiras morais no desenvolvimento de um sistema tecnológico, né? A pessoa que postou o material, ela compreende que não estava errado, mas para outra pessoa, ela compreende que não era legal, né? Então, nós vimos que existem pessoas, isso é normal, tá? Nenhuma das duas falar uma está certa ou está errada, não é o objetivo, mas mostrar que existem diferentes formas de ver as informações, né? Para uma é correto, para outra não, né? Então, o que vai determinar o certo e errado é as concepções éticas e morais que você tem, né? Só que nós observamos que isso ele cria atritos. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma percepção de vida e outras têm outra, né? Então, o texto traz que é conveniente que as organizações participem da conscientização ética e social dos seus envolvidos, a fim de evitar casos de má interpretação de certos direitos. Nesse exemplo, uma pessoa compreendeu um direito, falou, está correto, sim, outra pessoa compreendeu que o direito dela também estava correto. E como nós fazemos para resolver a situação? Aí que entra a empresa, criando que um código de ética, que seria um acordo explícito entre os membros de determinada organização. Para evitar esse tipo de atrito entre funcionários e clientes, né? É importante o funcionário, pensar na sua empresa, ele saber o que ele pode e não pode, de acordo com as concepções e entendimentos éticos da empresa, não dele. Você está entendendo? É claro que um funcionário, você pode entrar numa empresa, ela diz que você tem que cometer um crime, você fala, bom, eu não vou aceitar o emprego porque isso é um crime, isso vai contra meus princípios éticos, né? Mas a partir do momento que você aceitou, então você vai ter que cumprir de acordo com o acordo. Temos também que a utilização da tecnologia para o desenvolvimento de diversas atividades tem definido uma série de mudanças no código de ética de várias profissões, né? Então, aqui ele vai dar um exemplo aqui, né? Ele vai colocar, o computador não funcionou, por isso que eu não entreguei o trabalho, não foi feita a tarefa porque a comunicação, etc., né? Então, essas situações, né, que a gente fala de antiéticas, por quê? Porque são, no caso, seria a pessoa utilizar os meios de comunicação, os recursos para enganar o empresário, a empresa, o trabalho e não executar a sua ação, entendeu? Então, isso tem causado também, o que fica em destaque aqui é você ter que pensar nessas situações na hora de criar o seu código de ética de sua empresa. Assim, é preciso conscientizar os profissionais para enxergarem suas atividades com clareza e assumirem suas sobrecargas no trabalho ao invés de culpar os equipamentos, né? Então, se você tem uma análise dessas possíveis
atos antiéticos, vamos falar dessa maneira, você, de certa forma, mostra para o funcionário que ele tem que exercer o seu trabalho, não criar meios, né, utilizando a tecnologia para ter essa percepção antiética. Mas sabendo que isso só vai ocorrer se ele não tem uma concepção moral bem estabelecida, né? A pessoa, quando ela já traz de casa umas concepções morais bem estabelecidas, o código de ética ele não é necessário ser aplicado, né? Bom, aqui eu tenho aqui umas considerações, né, sobre esse assunto. Eu quero colocar que é fundamental pensar a ética nesse contexto que eu acabei discutindo aqui com vocês rapidamente, onde quase todos os processos das empresas estão inseridos em sistemas de informação. Como já dialogamos, é importante a criação de um código de ética para que fique claro para os colaboradores os limites e também, se for necessário, punições caso seja necessário. Resumindo aqui, além dessas considerações que eu coloquei, o que eu quero passar para vocês é que as questões éticas, elas envolvem, primeiramente, questões de princípios morais, né? Princípios esses que devem ser seguidos. Princípios esses que devem ser seguidos, tá? Quando você tem uma empresa, é necessário você organizar esses princípios éticos, né? De forma que evite certas situações com os funcionários. Tem uma parte aqui que eu não coloquei aqui, mas está no texto, que o autor vem discutindo também, que qual é a importância da ética, da visão ética da empresa, no sentido de você ter sucesso ou ter um fracasso como empresário, né? E é muito importante que para o gestor, para vocês como gestores, né, ou funcionários, que você faça você faça o que você diz e diga o que você faça também. Porque se você prega concepções éticas dentro da sua empresa, o que é certo, o que é errado, como atender o cliente, como se comportar, etc., e você não agir dessa maneira, seus colaboradores eles vão perceber isso. E você vai começar a não ter aquele respaldo, aquela autoridade no sentido positivo, aquela de autoridade no qual seus empregados eles têm que olhar em vocês para desenvolver suas atividades, tá? Nós vemos muito casos assim que hoje as empresas elas vamos colocar grandes empresas, elas se associam a pessoas que elas entendem que têm um comportamento que não denigra a imagem da empresa. Quando uma empresa ela se associa a um jogador de futebol ou a um artista, ela também faz uma análise do comportamento ético desse artista. Por quê? Porque quando ele faz a propaganda de um produto, ele está representando a empresa. Então, ele sempre vai ser associado a esta empresa, né? Então, é muito importante. Nós temos vários exemplos aí, né? Na sociedade aí. Ainda mais hoje que, como nós temos essa comunicação tão rápida, expressiva, né? As pessoas estão muito de olho nas empresas. Bom, tendo em consideração tudo isso que eu falei, né? Vocês também podem dar uma lida no texto. Eu gostaria de saber qual é o entendimento que vocês têm de tudo isso que foi dito, tá bom? Essa é a nossa atividade. Então é isso, pessoal. Aqui nós estamos finalizando essa disciplina, esse módulo. Semana que vem nós estaremos começando uma outra disciplina, tá? E um abraço a todos, conto com a colaboração de vocês e aguardo as atividades, tá? Sejam postadas lá na plataforma.